A lição 12 é a lição confessar. Essa lição ela se refere ao princípio 4 e o passo 5. O princípio 4 ele diz o seguinte: abertamente analiso todas as minhas falhas e as confesso a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. E o passo 5 diz assim: admitimos perante Deus, perante nós e perante outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. É o que diz Tiago 5,16. Você acabou de fazer um inventário, tá bom? Até a lição 11 nós estávamos fazendo o inventário. Agora chegou o momento de você ler o seu inventário para o seu padrinho, para a sua madrinha ou para um parceiro de prestação de contas. Ao ler o seu inventário, você vai fazendo as suas confissões para você mesmo, para Deus e para alguém da sua confiança. É desta forma, através da confissão dos nossos pecados, que nós somos curados por Deus. É através da confissão do pecado que Cristo atua a sua graça restauradora na nossa vida. Muitas vezes, pode ser que as pessoas tenham guardado segredos ou pecados não confessados por mais de 20 anos. Isso é muito comum, porque para quem que ela vai falar? Ela não tem alguém de confiança que ela possa falar. Muitas vezes ela até confessou isso para Deus. Ela pediu seu perdão a Deus e Deus a perdoou, mas ela não confessou isso para uma outra pessoa. E Tiago 5, esse texto de Tiago 5,16, que fala para a gente confessar o pecado um ao outro e orar um pelo outro, porque quando nós fazemos isso, nós somos curados. É um processo realmente sobrenatural e vai ajudar e ajuda muito cada participante ali. E assim que a gente então termina o nosso inventário, a gente precisa lidar com aquelas questões. Deus levanta toda a nossa história, o Espírito levanta toda a nossa história nesse processo de inventário e depois a gente faz as confissões. E a lição de hoje, então, o primeiro ponto é que confessar falhas, ressentimentos e pecados. Deus quer ouvir, Ele deseja ouvir de nós que nós falhamos. E quando nós fazemos isso, uma paz restauradora vem sobre nós e começa a iniciar a restauração de Deus na nossa vida. Provérbios 28:13 diz o seguinte: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Então, o primeiro ponto é que a gente precisa confessar as nossas falhas, os nossos ressentimentos e os nossos pecados. Lembre-se que Deus sabe da sua história, Ele conhece você. Então, confessar para Ele, na verdade, vai ser admitir que você erra, que você tem problema e que você precisa de ajuda. O segundo ponto da lição é obedecer à direção de Deus. O princípio 4, ele resume a direção que Deus dá para a gente nesse processo de confissão. O primeiro deles é que nós confessamos as nossas culpas a Deus. Romanos 14, 11 e 12 diz assim: é isto que as Sagradas Escrituras dizem: juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim e todos afirmarão que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então é o ponto de você confessar para Deus mesmo. Confesse os seus erros, as suas falhas e os seus defeitos de caráter. E o segundo ponto é que a gente partilha as nossas culpas, os nossos pecados com alguém da nossa confiança. Você não é para você partilhar com qualquer pessoa, mas sim com uma pessoa de sua confiança, que aqui no Celebrando a Recuperação é o padrinho, madrinha ou um parceiro de prestação de contas. Por isso a importância desta pessoa no teu processo de recuperação. Tiago 5,16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem poder. O próximo ponto é não dar lugar à culpa. Esse princípio, ele começa a restaurar a nossa confiança.
Ele começa a reparar os nossos relacionamentos. Ele nos permite que a gente continue caminhando, indo em frente, deixando para trás aquela ideia da gente só olhar para trás, só viver no nosso passado. Essa questão da culpa, ela é muito grande na nossa vida. Às vezes, até aquilo que os outros fizeram por nós é alguma coisa que a gente até consegue andar um pouco para frente. Mas muitas vezes é muito difícil a gente conseguir se perdoar, a gente conseguir deixar a culpa de lado. E é isso que acontece quando a gente faz as nossas confissões. A gente começa a deixar a culpa de lado. Depois de ler o inventário, parece que saiu uma montanha de peso das tuas costas. Romanos 8:1, ele diz o seguinte, que temos a garantia. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Você precisa se lembrar que o que define a tua vida é Jesus Cristo em você, é o perdão de Cristo em você. Não é a sua culpa, não é o seu passado, não é a sua história. Não são os seus pecados, mas sim quem você é em Cristo. E ele diz isso, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Romanos 3, 23 e 24 diz assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Então, a graça de Cristo ela é suficiente para resolver toda a culpa que você tem na sua vida, toda a culpa que nós temos em nossa vida. Daí a gente continua esse processo, a gente confessa as nossas falhas a Deus e confessa as nossas falhas às outras pessoas. E acontecem 4 mudanças positivas na nossa vida quando a gente faz isso. A primeira delas é que a gente consegue diminuir, encurtar a dor e sofrer menos. A partir do momento que a gente peca, a gente começa a sofrer as consequências daquele pecado. E por uma questão de medo, uma questão de vergonha, uma questão de culpa mesmo, muitas vezes a gente carrega esses pecados por muitos anos de nossa vida. E quando a gente faz isso, a gente confessa a Deus e confessa a uma outra pessoa, a gente começa a sofrer menos. A gente diminui a nossa dor, a gente encurta a nossa dor. Então é isso que acontece, isso é uma mudança positiva na sua vida. Você vai perceber que você vai começar a sofrer menos por causa das consequências dos erros do seu passado. Salmo 32, 3 e 5 diz assim: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como um sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Esse é um texto, um famoso texto sobre a confissão de Davi, em relação a Batseba, o pecado que ele tinha feito ali. E claramente, esse texto é claro, que enquanto ele não pecava, ele não confessava o seu pecado, ele sentia dores, o seu corpo sentia e sofria, mas ele confessou seus pecados a Deus e Deus o perdoou. E daí o sofrimento dele diminuiu, a mesma coisa acontece conosco. O próximo ponto, a próxima mudança positiva que acontece na nossa vida é que nós começamos a não ter mais culpa, sem culpar os outros. Não podemos encontrar paz e serenidade se a gente continua a culpar a nós mesmos e aos outros. Esse processo do inventário, quando você faz o inventário e você coloca ali na última coluna qual que é a tua responsabilidade ali diante daquela situação, você começa a perceber que nem tudo é culpa da outra pessoa. Durante um bom tempo da minha vida, eu culpei os meus pais por questões que não eram responsabilidade deles, e sim minhas. E eu consegui entender que a forma como eles agiram naquele momento foi a melhor forma de todos.
Às vezes, questões da nossa vida, da minha vida, aconteceram isso, realmente era culpa da outra pessoa. Mas nesse processo todo a gente consegue perdoar. Um pouco mais à frente a gente vai ver a lição do perdão e a gente começa a se responsabilizar sobre aquilo que é nossa parcela da responsabilidade e da culpa. Mateus 7, 3-5 diz assim: por que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Tire primeiro a trave que está no seu olho e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. O próximo ponto é que nós passamos, a próxima mudança positiva que acontece na nossa vida, é que nós começamos a aceitar o perdão de Deus. Uma vez que a gente aceita o perdão de Deus, a gente consegue olhar nos olhos dos outros. Eu não preciso mais ficar de cabeça baixa, eu não preciso mais ficar me escondendo das outras pessoas com medo que o outro ele possa descobrir aquilo que eu fiz. Porque eu já confessei, eu já falei tanto para Deus quanto para uma outra pessoa. Então isso faz com que o perdão de Deus seja verdade na minha vida. Isso faz com que eu experimente a graça de Cristo na minha vida, a graça de Deus em minha vida e o amor dele por mim. E entenda que não há nada que a presença de Jesus não possa curar, restaurar e perdoar na minha vida. 2 Coríntios 5,19 diz assim: nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e por meio de Cristo Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Então, Deus faz isso, perdoa os nossos pecados, para que nós sejamos seus amigos, para que a gente tenha um relacionamento próximo com Ele, para que eu consiga ter um relacionamento próximo e verdadeiro com outras pessoas. Eu consigo olhar no olho do outro, eu consigo perceber que Deus me ama e que Ele me perdoa. E para a gente terminar, resumindo esta lição, na confissão nós abrimos a nossa vida para a graça de Cristo. E a graça dele é aquilo que nos cura, que reconcilia, que restaura e que edifica, que nos traz crescimento na nossa vida. Jesus realmente nos ama e, apesar dos nossos problemas, apesar de sermos quem nós somos, Cristo nos ama. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Você não precisa ter medo de confessar as tuas falhas, os teus pecados para Deus e para uma pessoa de sua confiança. Você precisa acreditar que este é o processo que Deus nos deu de restauração. E quando a gente começa e passa a fazer isso, a gente percebe que Deus nos ama e a restauração dele começa a acontecer na nossa vida. Talvez essa seja a primeira vez que você está fazendo isso, mas você vai perceber que o teu estilo de vida vai mudar. E daqui para frente, por toda a sua vida, você vai ter a possibilidade de confessar os seus pecados a Deus e a uma pessoa da sua confiança. Um abraço.